Amados irmãos, graça e paz. Você não chegou aqui em vão. O Senhor tem uma palavra para ti em nome de Jesus. E a palavra de hoje é sobre apostasia. Vamos falar um pouco sobre essa palavra, sobre o significado e entendermos que a apostasia se faz presente em muitas igrejas nos nossos dias. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Recomeço da Fé e eu sou o pastor Jackson, pela misericórdia do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Eu estou aqui com a minha Bíblia e a nossa palavra ela está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Preste bem atenção nessa palavra. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, essa palavra ela é muito forte. E nós, como igreja, precisamos entender e compreender. Olhe bem, a palavra do Senhor está nos dizendo que nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados. Você sabe que o engano ele é muito presente desde sempre, principalmente nos nossos dias, por conta da apostasia. Apostasia essa ao qual o apóstolo Paulo se refere à igreja, que tem o significado que é nos separar da verdade de Cristo, trazer ensinos ao qual o Evangelho não ensina, Cristo não nos ensinou. Isso é apostasia. E a apostasia, irmãos, ela é característica do anticristo, do falso profeta também. A apostasia ela está presente em muitos púlpitos nos nossos dias. Vamos compreender, observe bem. Na carta aos Hebreus, ali o autor daquela carta diz que Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, viver o opróbrio de Cristo, do que continuar com o título de filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés, ele se abdicou daquele título. Moisés, ele se abdicou daquelas coisas materiais para poder viver a vontade de Deus. Observe como a apostasia ela é. Nos nossos dias, muitas igrejas, muitos púlpitos, pastores, eles têm pregado, têm dito, que nós precisamos ter uma vida rica nessa terra. Há uma exaltação muito grande aos bens materiais, que você, como filho de Deus, tem que comer o melhor dessa terra, distorcendo essa palavra que há no livro de Isaías. Eles falam que todo o homem de Deus, toda a mulher de Deus, tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o maior salário da família, seu destaque entre todos aonde você convive. E isso é uma grande mentira, ou seja, uma apostasia. Porque quando lemos o Evangelho, quando lemos as cartas, as epístolas deixadas pelos apóstolos, nós não vemos exaltação às coisas materiais. Nós não vemos no Novo Testamento uma preocupação de material, uma exaltação às coisas materiais. Mas nós vemos no Novo Testamento que o reino de Deus é chegado a nós e que nós devemos nos preparar para ele. É tanto que uma parábola, Jesus diz que naquele grande dia, naqueles dias passados, muitos se casavam, se davam em casamento, muitos pensavam em muitas coisas materiais como se pensam nos nossos dias. Porém, veio o dilúvio e acabou com tudo, não é verdade? Então, amados, nós precisamos compreender o que é uma apostasia. Quando um pastor, quando uma determinada igreja, ela está trazendo uma palavra
uma palavra ao qual ela não confere com o evangelho. Infelizmente, muitas igrejas, elas estão com a apostasia presente nas suas mensagens. E nós não devemos nos deixar se levar, porque veja que o anticristo, ele quer parecer com Cristo, ele quer parecer com Deus, ele quer se assentar no lugar de Deus. Amados, nem tudo que parece é, né? Eu sempre uso uma seguinte explicação: quando nós compramos um perfume, o perfume ele não é 100% essência, ele é 10, 12%, dependendo da marca do perfume, ele tem ali uma porcentagem especificando a sua essência e o quanto de mistura é. Hoje em dia as pessoas fazem muita confusão, porque as pessoas veem o nome de igreja e acham que por ser igreja, por ter pessoas, pelo pregador ter fama, por ter multidões que acompanham aquele pregador, aquela igreja de fato é uma igreja de Deus. E na verdade não é, irmãos. Muitas das vezes pode ter uma essência ali, falando de Cristo, usando a Bíblia como uma ferramenta, porém, quando você vai olhar, você vai analisar, o resto é tudo mistura. E uma mistura infeliz, uma mistura que vai levar muitos à destruição eterna se não se arrependerem, se não buscar conhecer a verdade. Porque é uma mistura maligna, é uma apostasia te separando da verdade de Cristo. E nós temos que estar atento. Você observou que no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o anticristo, ele se levantará sobre todo objeto de culto, ou seja, a apostasia, o inimigo, ele tem procurado bagunçar com o culto. Se você for olhar, os cultos hoje nas igrejas são verdadeiros espetáculos, são verdadeiros shows. Você vê que quando nós analisamos o Novo Testamento, o culto é adoração, é o louvor, é pregação e oração. Mas isso não atrai as pessoas nos dias de hoje. Então as pessoas têm transformado o culto em reunião. E nessas reuniões tem show, tem espetáculo, tem teatro, tem dança, tem demônios que pregam, demônios que falam, tem um monte de coisas. E nós precisamos atentar para essas coisas. A Bíblia diz, eu lhe aconselho você fazer uma leitura do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses completo, onde você vai ver a Bíblia ali nos falar, irmãos, que o anticristo ele virá com um poder, o falso profeta ele terá um poder que enganará muitos, fará milagres, fará prodígios, né? E com isso, irmãos, muitos serão enganados. E nós precisamos atentar para a palavra de Deus, atentar para a verdade de Deus. Nós temos que procurar fugir, irmãos, dessa apostasia ao qual está adoecendo a igreja. Você pode observar que a igreja ela tem perdido a autoridade espiritual. A igreja, cada dia mais, ela vem se enfraquecendo. A igreja ela vem sendo motivo de piada, motivo de escárnio na boca de muitas pessoas, por causa dessa apostasia, dessa loucura que hoje em dia todo mundo procura, principalmente com as mídias sociais, querer ser o melhor pregador, querer ter a melhor pregação, querer ali a fama, o reconhecimento, mas para isso eles fazem essas coisas não visando de fato ensinar o verdadeiro evangelho, mas ensinar aquilo ao qual o Senhor não ensinou, porque o objetivo no fundo do coração de muitos não é, na verdade, levar a pessoa a ser ovelha de Cristo, mas ser ovelhas suas, para que eles possam usar essas ovelhas na política, né, tomando o dinheiro, na enganação, na alienação, colocando um cabresto, né, em muitas pessoas. Infelizmente, é o que muito acontece. Então, aqui nós paramos com essa mensagem.
Eu peço a você que reflita, que leia, que acompanhe esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses com atenção na sua casa, leia, releia. Peça a Deus que abra seus olhos, abra seu entendimento e procure fugir da apostasia para a glória de Deus, meu amado irmão. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a sabedoria e o entendimento para poder buscar conhecer cada dia mais a Ele, em nome de Jesus. Fique na paz.